Olá! Boa noite, gente. Olha eu aqui de volta. Maria Fátima, boa noite. Vocês não aparecem entrando aqui. Vão falando oi aí pra mim, pra ver quem tá online, quem tá aqui comigo. Vou esperar um pouquinho, tá bom? Vou dar um tempo aí para as pessoas irem entrando, pra gente hoje falar sobre gripes e dores de cabeça pela visão da medicina germânica. Então, o que que essa visão traz aí de conhecimento para vocês? E aí, vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar, vão chamando as pessoas. Vou só aguardar um pouquinho, tá bom? Aguenta aí. Sim. Oi, Gi, Marielle, boa noite. Tô só esperando o pessoal entrar, tá bom? Vou dar um tempinho aqui. Hoje a gente vai falar então, agora à noite, sobre as gripes, resfriados, dores de cabeça. Então, por essa visão da medicina germânica. E a primeira coisa é: gripe não se pega. Primeira coisa que eu venho aqui, ó, quebrar paradigma, né? Vocês vão entender por quê. Oi, Gi, Maria Amélia. Bom, antes de eu entrar no tema, eu queria lembrar com vocês a quarta lei biológica, né, da medicina germânica, onde a gente encontra aqueles micro-organismos, né, nos tecidos específicos. Então, cada tecido, né, de origem embrionária, então vamos lembrar os tecidos: endoderma, mesoderma antigo, mesoderma novo e ectoderma. Cada tecido embrionário vai ter os seus micro-organismos específicos agindo ali de acordo com a patologia. Então, ó, a gente tem aqui, por exemplo, ó, endoderma, o tecido endoderma, que a gente tem alguns órgãos, né? Glândula mamária, os alvéolos pulmonares, o reto, ouvido, médio, fígado, pâncreas, né? Vão ter presenças ali, ó, na resolução do conflito de fungos e microbactérias da tuberculose. A glândula mamária entra aqui, ó, no mesoderma, tá? Antigo, que é controlado ali pelo cerebelo, né? Ali a gente vai ter os micro-organismos específicos. Aqui o ectoderma, né? O córtex cerebral, controlado no cérebro pelo córtex, que vai ter ali as microbactérias da tuberculose e os vírus, se houver. Então aqui a gente tem, lembra que a gente falou dos brônquios, né, do impacto do cérebro direito numa pessoa que tem, né, o cérebro esquerdo dominante, a gente vai ter ali o impacto sobre a laringe. E isso na pandemia a gente está vendo muito, né? Muito brônquio aí. Então, o esmalte dos dentes, ó, tudo aqui no córtex, tá? Então, os 4 tecidos com seus respectivos micro-organismos. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que parar de ficar colocando culpa nos vírus, nas bactérias. Então, a quarta lei de Dr. Hammer, que estudou por
tantos anos a medicina germânica, que comprovou, né, atendeu e ajudou mais de 40 mil pessoas, fez a tese de doutorado dele. Uma pena, né, não foi aprovada, ele foi perseguido, como eu já contei algumas vezes, perdeu a licença. Então, a gente sabe, né, nesse mundo 3D que há perseguição, né, de pessoas que querem fazer diferente do sistema. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto aqui. Mas o Dr. Hammer mostra que os micro-organismos, né, eles ajudam a gente nessa fase de cura. E 80%, né, vão ter sintomas e doenças na fase de relaxamento, na fase de cura, tá? E a gripe não é diferente. Então a gente, eu acho que tem que parar um pouco de ficar culpando o externo, né? Culpando a bactéria, culpando o vírus. Não, o meio, né, já estava propenso para tal, havia conflitos para tal. Então a gente tem que tirar essa visão que passaram para a gente e estudar, né? Não estou falando aqui para ninguém acreditar no que eu estou falando. Vão atrás, pesquisem, né? Tem muita pesquisa, tem muito estudo já falando, né? Mostrando que não é o micro-organismo, mas o ambiente, né? Bernard mesmo que eu mostrei, né? Falou, trouxe uma pesquisa que Pasteur falou, eu estava errado, o micro-organismo não é nada, o ambiente é tudo. Então, vamos começar aqui a compreender que a gente não pega do outro. A gente geralmente está vivendo os mesmos conflitos e é por isso que a gente desenvolve. A doença não se pega, ela se desenvolve, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar era isso, que gripe, né? A gente hoje vai falar de gripe e dores de cabeça e eu vou ensinar uma técnica para vocês que é natural para vocês aliviarem dor de cabeça, tá? No final da live que eu vou contar. Vocês vão fazer se tiver dor de cabeça. Então, primeira coisa que eu quero que vocês compreendam que gripe é um conjunto, né, de vários sintomas envolvendo vários órgãos de vários tecidos, né, dos seus tecidos embrionários. Então, fala aí pra mim assim, o que a pessoa com gripe tem de sintoma? O que vocês querem saber aí? Então, assim, dor de garganta, mal-estar no corpo, que mais? Coriza, né? Fica com o nariz espirrando, tosse, pode ter febre. Que mais que tem na gripe? Acho que é mais isso, né? Dor no corpo. O que a pessoa tem aí em gripe que eu não falei aqui? Acho que o olho arde, né? Lacrimejando, coriza, né? Muito líquido, dor no corpo, tá? Eu acho que é muito isso, né? Eu lembro uma época que eu tinha muita gripe e eu acho que é isso. Então, assim, é um conjunto de sintomas, uma gripe, não tem um conflito específico. A medicina germânica, ela mostra que cada sintoma vai mostrar um conflito específico num órgão específico, entende? Não é tudo causado por um vírus. Pode ter bactéria, né? Se, por exemplo, tem um alvéolo pulmonar ali no tronco cerebral, pode ter uma microbactéria da tuberculose que vai vir na cura, não é o vírus. Então, por isso que eu falo, eu trago isso para você sobre as vacinas, não adianta tacar um vírus ali, é por isso que as pessoas, tacam vírus no corpo e depois tem gripe, não entende por quê? Porque são vários fatores, entendem? Então vamos falar de algum deles. Quando uma pessoa tem, por exemplo, então a coriza, né? O que a gente fala quando atinge a mucosa nasal ou o seio nasal, né? A gente fala aqui de conflitos de algo me cheira mal. Quando a gente diz assim que algo está cheirando mal, numa fase ativa, eu preciso farejar, né? Tem uma ameaça, algo está me cheirando mal, pode ter um perigo, né? E eu preciso farejar isso. Numa fase ativa, o que vai acontecer? Você precisa aumentar a função do seu órgão para você farejar melhor. Isso é o sentido biológico, né? Eu preciso farejar, então eu preciso
é saber o que está acontecendo. Os animais fazem isso, o gatinho faz isso, né? Eles vão, ó, e vão farejando. E para eu ter esse farejo, né, bom, eu preciso o quê? O que o cérebro faz nesse impacto, né, que eu tenho que farejar? Começa a fazer necrose, ulceração na mucosa. Aumenta a função do teu órgão. Ok, eu fui lá, farejei o perigo, passou o perigo, tá tudo bem, entro em fase de PCL, né? Pós-conflito, resolução. Vai ter que o quê? Cicatrizar. E na cicatrização, o que a gente fez? O que acontece? Vai saindo secreção, todo aquele líquido, né? Para limpar, para tirar, para fazer toda essa cicatrização dessa área. Entende que tudo tem uma biologia e o teu cérebro está trabalhando ao mesmo tempo para te ajudar? Então, na fase ativa você não tem sintoma. Na hora que você relaxa, né, passou esse conflito de mau cheiro, de algo me cheira mal, você relaxa e vai começar a limpeza. Por isso que sai toda aquela secreção. E vocês já perceberam que começa uma secreção mais líquida e aí no final vem essa secreção mais densa, esbranquiçada? Eu não sei se isso acontece com vocês, coloquem aí, né? Mas comigo sempre é isso, começa aquela secreção clarinha, aí vai passando um tempo, começa aquela mais densa, né? A gente tem, eu já falei em outras lives, né? Quem for assistindo, PCLA, PCLB, né? A PCLA é onde tem esses líquidos, é a fase inflamatória, exudativa, líquido, vai saindo. Depois, na fase de cicatrização e reparação, essa coisa mais sai essa coisa mais endurecida, mais firme, né? Então, quando vocês têm aí coriza, rinite, né? Saibam que vocês estão em algum conflito, alguma coisa está ativando, né? Para vocês entrar nessa questão de farejar o perigo. Ó, a Nath que me pediu para falar de gripe e dor de cabeça. Põe aí, Nath, você quer saber de algum sintoma específico, tá? A gente está começando aqui com as corizas. Então, resumindo, quando você está preocupado com o perigo, que pode pegar você de surpresa, onde você não sabe onde isso vai terminar, onde isso vai chegar, eu não sei o que me espera, né? E quantas pessoas vivem isso, né? Dessa questão de eu não sei o que pode vir. A pandemia está fazendo isso com as pessoas, né? Eu não sei o que está por vir, o que vai acontecer, se isso vai acabar, se não vai acabar, o que vai acontecer com o meu negócio, com o meu trabalho, e eu preciso farejar, né? Não é? Então, instantaneamente você tem essa melhora da função da mucosa. Quando tudo passar, que as pessoas relaxarem, pode ter surtos aí de rinite, sinusite, coriza, né? A pessoa ficar gripada e ter essa questão da coriza. Então já sabem, não precisa se preocupar com o vírus, né? Se acontecer isso, tá? É só o seu corpo se curando, dê o tempo, o acolhimento para ele fazer isso e busque ajuda se você achar necessário para passar por essa fase da maior e melhor forma, tá? Tá, então é isso. Vamos lá. A gente falou das rinites, sinusite, né? O conflito e o conflito. Para ter sinusite, a gente tem que ter coletores renais ativados. Já viu que sempre que eu tô falando aqui dos coletores, a doença ela piora um pouco? Por quê? Qual que é o conflito do coletor renal? A pessoa se sente abandonada, se sente em solidão, rejeitada, tá? Então, para ter a sinusite, né, se vier uma gripe aí com sinusite, é uma resolução de conflito onde a pessoa tem que enfrentar o medo de frente. Por exemplo, o vírus vai me atacar, algo vai me pegar, algo vai me atacar, tá? É um perigo que vem de frente com conflitos onde eu tenho esse mau cheiro, eu preciso farejar, e sentimentos de abandono, de rejeição e de solidão, tá? Então, se você tem sinusites, você precisa olhar para isso, sinusites recorrentes, né? Eu tinha muito quando era criança, depois isso foi resolvido. Então, se eu não tive mais, é porque o conflito, né, foi sendo liberado, tá? Então, isso vai acumulando a secreção e causando aí a sinusite. Que mais? Dor no corpo. Por quê?
Quando você está em estado de alerta para resolver ou lutar por um perigo, você fica o tempo inteiro tensa, né? Pensa assim, a pessoa que fica trabalhando demais, né? Não dorme, e em tensão o tempo inteiro, em alerta o tempo inteiro, né? Porque ela tem que entregar o resultado, porque ela precisa fazer algo que é muito importante. Quando ela relaxa, pode ficar gripada, né? Tá vendo que é uma soma? Mas ela pode só ter dor no corpo, porque a hora que ela, ufa, eu posso relaxar, toda a musculatura relaxa, né? E ela sai desse estado de tensão forte e constante. Então, dores no corpo, né? Porque você passou lutando por afarejar um perigo, alguma coisa. A tosse também, resolução do conflito, né? Se pega brônquios, né? Se tem a área dos brônquios, que é na área do pulmão impactada, a ameaça está em cima de mim. A ameaça, o perigo está acima de mim no meu território. Então, quando você relaxa, né? Eu já falei de brônquios, quem quiser assistir sobre o conflito dos brônquios, vai lá na live da pandemia para entender, né? Você na fase ativa, você aumenta a função, você vai respirar melhor, você vai expandir o peito, né, para reter mais ar, para expulsar o predador. Mas na fase de resolução, você pode manter esse ar, e aí você não consegue soltar o ar e começa também a reter, né? E aí começa a produção de muco claro. Então a pessoa pode vir com tosse seca primeiro e depois essa tosse mais produtiva, mas sempre clarinha, tá? Alvéolo já é a tosse com secreção específica amarela esverdeada, né? Porque ali tem as microbactérias da tuberculose. Conflito de a morte está em mim. Então, assim, tá vendo que os sintomas de gripe são vários conflitos resolvendo ao mesmo tempo? Então, pode ter ali a bronquite, né? Quando ativa o brônquio. Dor de garganta, né? Eu tinha muita dor de garganta quando criança. Qual que é o conflito? Quando a gente pega laringe, né? A dificuldade de falar em público, a dificuldade de comunicação, de falar o que quer, de ser ouvida, né? E passar e falar o que quer. Eu não consigo falar o que eu quero. E aí esses dias até eu descobri que eu tenho Quiron, né? Quem é astrólogo aí, eu estou estudando muito a astrologia biológica. Eu tenho Quiron em Gêmeos na casa 9. Quiron é o curador ferido. E Gêmeos, né, na casa 9 é o comunicador. É o que veio para falar. E aí, né, a Polly aqui, de criança, sempre reprimida, não falava, muita dor de garganta. Fase ativa, aumenta a função do órgão. Fase de resolução, a hora que relaxa e resolve o conflito de fala, vem aquelas ulcerações, sabe aquelas cavernas que formam na amígdala, as amidalites? Então, e na PCLB, aquelas placas brancas que ficam, as bactérias vêm para comer esse aumento da função que teve. Quando ela vai chegando na PCLB, você já vai vendo menos placas, né? Mais aquela área com um pouco ainda de caverna. E essa questão de vai saindo essas placas e vai depois cicatrizando. Olha, o meu amor tá aqui. Você teve muita dor de garganta, inflamação nas amígdalas. Amor, eu preciso ver no teu mapa, porque seu mapa é igual ao meu, né? Muita coisa ali é igual, então pode ser que você também tem o Quiron lá na casa em Gêmeos, né? E essa coisa da comunicação mesmo, tá? Tá ligada à dificuldade de falar. Então, por exemplo, se uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, né? E aí ela recebe aquele impacto. Você vai ter que fazer a apresentação na escola de criança, ou você vai ter que falar na frente dos seus amigos. E aí você, opa, meu Deus, né? Vou falar. Aí, beleza, ali vai aumentar a função. Mas na hora que você chega na frente do povo inteiro, e aí você às vezes não confia muito em si mesmo ainda, né? Não confia muito no que você vai falar. Se você ainda, sabe, não sei, não estudou, vai chegar lá e vai falar, não sabe o que vai falar, ali você pode entrar
ainda nesse conflito, e depois que resolve, vem toda a reparação da garganta. Então, vem todas aquelas placas brancas. Eu também não tive mais dor de garganta, porque agora eu falo mais que o homem da cobra, né? Você que sabe, né, amor? Você que me aguenta de tanto que eu falo. Enfim, e é isso, tá? Tosse, então botar pra fora, a gente já falou. Algum sintoma a mais de gripe? Nath, você que me pediu aí. Nath, você tá rindo, né? Porque agora eu falo mais que o homem da cobra. Então agora não tem mais, minha filha. Agora sai tudo. Então garganta agora, conflito resolvido, entendeu? Mais algum sintoma? Dor no corpo, coriza, dor de garganta, febre, né? Pode ter febre. As febres aí cada tecido com sua temperatura, mas só controlar as febres. E faz PCL, resolução. Acho que é isso, né? De gripe, os sintomas, né? Porque as pessoas têm resfriado. Então não precisa preocupar com o vírus, entendeu? Não é ele o problema. Tá, a gente vai falar da dor de cabeça agora, tá bom? Eu separei os temas. Então a gente já falou então dos conflitos de gripe e agora vamos falar então das dores de cabeça. A gente tem 2 tipos de dores de cabeça, que vocês vão entender. A de fase ativa do conflito e a de fase pós-resolução do conflito. 90% das dores de cabeça estão relacionados com medos que a pessoa passou ou está por passar, né? Também muito ligado, de novo, ao mesoderma antigo, que foi o que eu falei, né? A gente teve que pôr um filtro aqui, o negócio até sai. Então, que a gente falou hoje mais cedo, né? Da artrite e artrose, que tá ligado, o mesoderma novo tá ligado com conflitos de desvalorização e impotência, tá? E associado a esses medos do que tá por vir ou do que eu passei e pode acontecer de novo. Então, assim, quais os conflitos que a gente geralmente vê? Conflitos de desvalorização intelectual. Aquela pessoa que tá que sempre é criticada pelos outros lá na infância, tá? Geralmente é os conflitos... a pessoa começa na infância, né? Tá ligado com a intelectualidade. Então, você é burro, você não sabe fazer as coisas direito, você não sabe nada, você estuda para uma prova e nunca consegue ir bem... nunca consegue fazer aquilo bem feito, tá sempre sendo desvalorizado por alguém, tá? Então, isso pode gerar dor de cabeça em região frontal e região de têmpora. Aquelas pessoas que estão sempre numa incapacidade de encontrar uma solução para alguma situação, uma incapacidade de resolver uma situação de forma intelectual. Ela fica pensando e ela não acha uma solução, ela fica pensando como resolver aquilo e não consegue. Então, aonde a dor de cabeça vai dar? É aquela pessoa que para e fica assim, eu não sei o que eu faço com isso, meu Deus do céu, sabe? Que ela pega assim e fala assim, ai meu Deus, o que eu faço com isso? Eu não sei o que eu faço com isso. Então, assim, tem muita gente que tem dívidas, né, que está sempre sendo cobrados e ele não consegue encontrar uma solução. Se ele vivencia dessa forma, né, isso pode gerar dor de cabeça. Processos financeiros, processos jurídicos, né, tá envolvido ali no processo jurídico e não consegue encontrar uma solução, dor de cabeça pode vir. Então, é um medo antecipatório que você já conhece e eu preciso pensar numa solução. Então, dor de cabeça aqui nessa região, tá? A própria, né, o próprio movimento assim já mostra muita coisa. Agora, quando a pessoa tem uma dor que vem aqui na nuca, né? Essa dor de cabeça que vem aqui atrás, o perigo está atrás de mim e eu não posso ver esse perigo. E é o medo de algo que eu nunca vivi, mas que está por vir. Então, pega essa região da têmpora. Dor de cabeça aqui em cima, geralmente desvalorizações na moralidade, tá? No seu moral.
E a sinusite a gente já falou, né? Essa questão do medo de farejar o perigo junto com os coletores renais, sensação de abandono, solidão, rejeição. Então aqui essa dor na fronte. E a gente tem dois tipos de dor de cabeça, né? Como eu falei, fase ativa é aquela dor em aperto, aquela dor de cabeça que parece que colocaram um capacete na sua cabeça e ele comprime, comprime, comprime e aperta, sabe? A gente chama de dor tensional. Então essa é a dor, você está em fase ativa, você está em estresse, você precisa achar uma solução. A fase de dor de cabeça em fase de resolução do conflito é aquelas igual enxaqueca, são aquelas que pulsam, as dores de cabeça que lateja, é o parasimpático, é o edema, né, cerebral, vasodilatação, o sangue vai ali para aquela região para ajudar na reparação. Então essa é a dor de cabeça quando você está resolvendo um conflito. Tá? Então, é os dois tipos de dor de cabeça. Então, quando você tiver uma dor de cabeça, como que é essa minha dor de cabeça? Ela pulsa, lateja, ou ela é aquela dor que aperta? Parece que estão pegando a sua cabeça e estão, né, apertando. E aí, Nath? Coloca aí. Onde era a sua dor de cabeça? Alguém mais aqui tem dor de cabeça? Dor nos olhos, né? Aquela dor também aqui que pega tudo. Você teve, né, amor? Esses dias acordou com dor de cabeça. Era qual? Tensional ou aqui de resolução pulsando? Frontal e pulsava. Então você estava numa resolução de um conflito que você resolveu, conseguiu resolver uma situação, achar uma solução, né, para algo. Ah, importante, espirros. Espirros é crise epileptoide. Não, eu sei, amor, que é raro. Só tô falando que esses dias que você teve, um dia, se foi tensional ou se foi a que pulsava. Então, a Nath põe espirro, né? Espirro, então a gente tem a PCLA, né? E aí a releitura do conflito para ajudar na eliminação do edema. Ali vem os espirros, soluço, tudo é crise epileptoide, depois entra a PCLA e normotonia de novo se você não entra no conflito. Faz sentido, Nath? Essa questão do frontal, de ter que pensar, de ter que encontrar uma solução para algo que você estava vivendo, que você não tinha, não estava tendo capacidade e o perigo de frente para você, tá? Vê aí. Martinha, dor de cabeça que aperta tensional. Então, você está num conflito ativo. E aí precisa ver a área da cabeça, tá, Martinha? Agir, sempre tenho. Tá, então, você tem que diferenciar, tá, Agir? Procure para saber qual aí o conflito que está acontecendo. Então, para a gente encerrar essa live, eu vou ensinar uma técnica natural. Quando vocês tiverem dor de cabeça, que vai ajudar, né? Claro que precisa trabalhar os conflitos, precisa ver o que está por trás, precisa ver o que está acontecendo para você resolver de uma vez. Essa técnica é para te ajudar durante a dor de cabeça. Na dor de cabeça que pulsa, que lateja, gelo na cabeça, tá? Primeira coisa, vai para um lugar mais escuro, gelo na cabeça, na área da região da dor, coloca lá a bolsinha de gelo, evita tomar sol, porque quando você esquenta essa área, né, Dr. Hammer mostrou isso, você aumenta o calor, aumenta o edema, aumenta a dor de cabeça. Então, ó, coloca a bolsinha de gelo quietinha ali no escuro, né, e deixa esse corpo ir curando. Outra técnica que eu vou passar para vocês é trabalhar o quarto ventrículo, né? O quarto ventrículo, ele é localizado aqui, ó, na área posterior da cabeça. Ali fica o líquor, né? E quando a gente trabalha e ajuda na drenagem desse líquor, e o líquor, ele não é drena, não.
elimina a toxina, ele não é, ai gente, sumiu a palavra, filtra as toxinas, ajuda no movimento, né, das meninges ali. Então, assim, você trabalhar, né, esse líquor aqui ajuda a dor de cabeça. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão posicionar a mão de vocês, ó, em concha assim, né? Pode até cruzar assim, tá vendo? Vai abaixar a cabeça, fazer esse alongamento aqui já ajuda nessa drenagem do líquor, tá? E vai colocar, ó, vou virar de costas aqui, e vai colocar, ó, nesses 2 ossinhos que a gente tem, bem atrás da cabeça aqui, pontudinho, ó, tá vendo? Então, vocês vão colocar e fazer uma pressão leve. Dá pra ver aí? Igual eu tava fazendo? Ó, abaixa a cabeça e faz uma pressão leve como se fosse aproximar esses 2 ossinhos e de forma leve, tá? Isso ajuda nessa drenagem, nessa eliminação mais rápida, aliviando a dor de cabeça. Então, isso é uma super dica aí para vocês. Isso pode ser usado tanto para enxaqueca quanto para dor tensional, tá? A gente trabalha aqui o 4º ventrículo. Gripe, né? Por que a vitamina C funciona? Vocês sabem? Todo mundo fala que é por causa de melhorar o sistema imunológico, né? Mas eu descobri que não. A vitamina C, ela melhora por quê? Porque ela é uma substância simpaticotônica. E se ela é uma substância simpaticotônica, ela aumenta a tensão. Se ela aumenta a tensão, ela te ajuda a resolver o conflito mais rápido. É como se você voltasse, não de forma brusca, né, para o conflito ativo, mas ela te dá uma aumentada para te ajudar a passar por a fase de resolução. Então é por isso, não é que ela vai aumentar a potência do seu sistema imunológico, tá? Ela te leva para atenção e isso ajuda. Por que, por exemplo, pessoas com enxaqueca, com dor de cabeça que pulsa, melhora com café? Porque café é simpaticotônico. Então ele te joga para uma fase para ajudar na eliminação. Entendem? E é isso. Alguma pergunta? Tá esclarecido? Tá bem compreendido que o problema não é o vírus, a bactéria, assim, que vocês têm que ficar com medo? Porque, uma coisa, tá? Algo que ativa o conflito, o medo da bactéria, do vírus, aquelas pessoas que falam assim, eu não vou te abraçar, né? Vem aquele medo, né? Nossa, porque se eu abraçar ela, eu vou pegar, porque se eu ter contato com isso, eu vou pegar. Se tem uma noção de medo por trás, pode esperar que você está impactada e pode ter sintoma na fase de resolução, tá? Isso já é um conflito, né? O medo do vírus, o medo da bactéria, o medo de pegar, o medo, tá? Isso aí é o perigo que está na frente. Isso pode gerar impactos aí e depois sintomas. Então, o que eu quero deixar com vocês com essas lives que eu estou fazendo é que a doença ela não é do mal, como a gente foi ensinado, né? Tudo é um conflito biológico, ele está te ajudando a sair disso. O problema é quando a gente fica muito tempo no conflito, quando a gente cai nos trilhos do conflito e fica em círculos viciosos, quando a gente não sabe o que está acontecendo e entra no medo, entra nesse sentimento de abandono, porque isso piora os sintomas, né? Porque aumenta a quantidade de líquido no corpo, os coletores renais começam a segurar a água, e aí a pessoa começa a tomar um monte de água e o corpo dela já está cheio de água, né? Quando a pessoa está inteira cheia de edema, você não tem que ficar dando mais água para ela normal, né? Você pode ajudar com uma água com sal para ela tomar um banho, né?
Quando eu tava indo pro mar, né, eu e o Fausto, a gente trouxe de Paraty, a gente foi lá no alto mar, mais lá para trás, né, de barco, a gente encheu umas garrafas, porque eu não sei se vocês sabem da propriedade da água marinha, né, o quanto ela é quase igual ao plasma do nosso sangue. E o quanto faz bem beber água do mar, desde que seja lá, né, algo mais puro, gente. Não tô falando pra vocês pegarem ali na ponta da praia, né? Mas tem um vídeo sobre água do mar no meu canal do YouTube. Na Nicarágua, eles trabalham com muita, né? Já tem já as águas marinhas e trabalham injetando no soro mesmo, na veia, e levantando mesmo os pacientes, tá? Então, assim, para edema, né? Trabalhar esses conflitos de me sentir fora do ninho, me sentir em solidão, abandonada, tá? Isso aí vai também ajudar muito em cura. E ficou gripado? É cama e esperar o corpo, né, passar por isso daí. E não fica nesse medo, tá bom? Pronto. Alguma pergunta? Se não, a gente pode encerrar e eu vou ver aqui os próximos temas das próximas lives. Se você quer saber sobre alguma doença específica, só entrar e me mandar inbox lá. Oi, Sá! Já, amiga. Mas vai ficar gravado, tá? Daí tu assiste de novo. Se você assiste, né, desde o comecinho. E aí qualquer coisa você pergunta nos comentários ou inbox ou me manda o WhatsApp, tá bom? Até para não ficar muito longo aqui. Gente, então é isso. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma doença que vocês queiram saber, se tiver alguma questão, só me chamar em inbox ou pelos comentários e aí a gente tira todas as dúvidas, tá bom? Beijo grande para vocês e até a próxima live. Eu vou colocar uma enquete lá no Stories. Qual o próximo tema que vocês querem, tá bom? Dentro do que já foi me pedido aqui. Beijo, boa noite.